Assim, a gente não chegaria nesse resultado sem entender tecnicamente a música. Eu acho que foi um exemplo até de processo, entendendo quais são as notas, posição de nota. A gente chegou na emoção, da razão para a emoção e da emoção para a razão. Aqui a gente fez um trabalho interessante. E a gente tentou no desenho ser o mais fiel possível ao arranjo. Foi muito legal ao longo do processo. Eu tive lá no Sul, né, com o time do ECAD apresentando a marca na Festa Nacional da Música, ver músicos comentando sobre a marca, né, ver, olha como eles identificam, é legal ter sido feito a partir das notas, mas por que não está um pouquinho acima, uma oitava abaixo, X? Ele, Empatia que inspira. Não, empatia que inspira. Quando a gente trouxe um processo que tem a ver com o processo deles, você gera empatia. Então foi muito legal ver que a gente gerou material que cria curiosidade, que abre diálogo com públicos. Um público importante é o público, né, da música, né, são as pessoas relacionadas à música, os próprios músicos, compositores. Então a gente tem um material interessante, tem uma história muito legal nessa marca. Então chamei o Dani para falar um pouquinho, né, porque ele foi um cara que esteve com a gente desenvolvendo, fundamental nesse insight. Mas, acima de tudo, tem uma história que essa marca conta, diferente de outras marcas que são expressões formais adequadas ao seu posicionamento. Essa marca tem caldo. Ela tem caldo, ela tem uma narrativa que eu convido a todo mundo que for trabalhar tente explorar. Assim, a gente tem uma história muito legal quando a gente conta, quando a gente mostra, e estou guardando o melhor para o final, que a gente vai ver isso funcionando com audiovisual. Falar de música sem música fica teoria, né? Fica muito técnico e pouco emocional, mas a gente vai trazer o emocional no fim. Mas a gente tem uma oportunidade de contar uma história muito particular. E para uma marca que está se reposicionando, para uma instituição que está trazendo uma abordagem nova, é muito importante isso. Então, estou contando essa história para vocês, da onde vem a inspiração da marca, como ela se conecta com a própria narrativa lá que é a estratégia da marca, viver a música, manter a música viva, para que a gente explore isso. Até essa marca ficar madura, para ela ficar, né, na cabeça das pessoas, a gente pode explorar bastante a narrativa que ela traz. Então, depois dessa analogia entre as notas e as letras, a gente chegou nessa posição. A gente fez vários estudos de tipografia para achar o melhor desenho. A gente está saindo de um escritório central de arrecadação e distribuição, que é uma sigla, que é duro, para uma coisa muito mais emocional. A gente ressignifica as letras. Quando a gente conta a história, elas deixam de ser uma sigla, o ECAD deixa de ser uma sigla para virar música, para eles fazerem associações com as notas musicais. Isso é muito legal. Mas a gente quis manter leitura, escolhemos uma tipografia com legibilidade, né, forte, clara, porque a gente está falando da inteligência do simples, a gente não quis perder isso nunca. A gente evitou qualquer leitura distorcida da marca. Quando a gente separava, quando a gente criava algum tipo de outro recurso, a gente criava outras leituras, não nos interessava. Então, chegamos a uma tipografia simples, a própria inteligente, porque ela tem uma conexão muito forte com a composição musical. A gente tem articulação dinâmica, porque ela está em movimento, mesmo estática, como é essa versão aqui, ela não está alinhada, essa condição de colocá-la acompanhando a posição da pauta, dá para ela uma articulação dinâmica e imaginária, que a gente, na comunicação, pode explorar. Vocês vão ver um material que a gente produziu, audiovisual, que explora um pouco disso, que ele é um pouco mais didático, mas existe uma articulação, existe um movimento. A musicalidade dela está mesmo quando ela não está tocando, né? Essa marca está estática, a gente não está ouvindo nada no fundo, mas ela está em movimento, ela está musical. Porque um paralelo que a gente fez, e também eu convido todo mundo a fazer ao longo do trabalho, quando a gente fala de ritmo, harmonia, composição, a gente está falando de música, e está falando de design, e está falando de expressões também. Então, dá para a gente articular muito facilmente esses dois universos. O universo da música, que é o assunto que o ECAD trata, com o universo que a gente trata o tempo todo de compor, de dar ritmo, de criar interesse. São universos muito próximos. Então, a marca ela é inteligência do simples, ela traz articulação dinâmica e, acima de tudo, empatia que inspira. A ideia de trazer para cada letra uma cor, né? A gente quer deixar a marca mais colorida, mais positiva, mais feliz. Então, você tem um contraponto entre uma tipografia, uma letra que é dura, que é caixa alta, né, que é grande, mais colorida, mais com movimento. Então, essa dualidade, essa composição entre coisas opostas foi a tônica da marca e vai ser a tônica da linguagem. Então, eu acho que a gente chegou num resultado aqui
que, pelo menos os feedbacks que a gente teve ao longo do tempo, foram muito positivos, principalmente quando a gente conta a história. Então, vamos explorá-la um pouco mais. Então, essa é a nossa versão principal, essa é a marca que vai contar a história. A gente sabe que precisa simplificar, né? A gente vai ter uma versão mais simples, e essa escolha entre a prioritária e a secundária tem muito a ver com técnica, né? Limitações técnicas, tem a ver com adequação. Eu entendo, né, meu ponto de vista aqui é que a marca colorida dessa primeira marca é a marca expressiva, que é um termo que a gente usa. A marca expressiva é quando ela vira o elemento principal. A marca grande, a marca na capa de um livro, a marca numa peça de comunicação, ela não é uma assinatura, ela é a comunicação. Ela é o que visual da história. Então, essa é a marca expressiva, porque ela conta mais história. Essa marca ela é um pouco menos expressiva. Ela pode até estar acompanhada de uma imagem, como a gente vai ver ali na frente, mas ela é mais uma assinatura, ela é um pouco mais formal. Então, a gente, quando fechar o material completo, a gente vai descrever um pouco mais essas condições, mas uma é prioritária, é mais expressiva, e a outra é mais institucional, mais formal. E a gente tem algumas condições de uso dessa marca. Uma delas é fazê-la se articular com os outros elementos de linguagem, principalmente fotografia. Foto, para a gente, é muito importante, que, né, é um atalho muito fácil para a gente criar empatia. Né? Quando você vê uma foto, você reconhece uma situação, você se vê, né? A gente tem mais facilidade. A marca pode se relacionar com a imagem. Essa imagem que a gente está vendo aqui poderia ser uma peça de comunicação, e vocês vão ver exemplo disso. Então, ela se relacionar com a fotografia de um jeito ou de outro. Aqui a fotografia cede espaço para a marca. Então, a marca é um grande elemento, a fotografia está um pouco menor, mas está relacionada também. É uma execução um pouco mais gráfica, enquanto a outra é mais fotográfica, mas também é uma condição dela. Esse tipo de recurso, imaginando que a marca ela não cabe no próprio lugar que ela está, né? Isso é uma condição que essa marca nos dá. Ela vai se tornar tão pregnante, tão forte, tão reconhecível, que fragmentos da marca já me entregam a marca. Então, eu não tenho todas as letras completas, mas eu reconheço o ECAD. Então, isso pode ser a capa de um material, pode ser a abertura de um assunto, pode ser um frame de um movimento, pensando que isso pode ser um trecho de um vídeo. Então, a marca ela é expressiva. Não pensem nela como uma mera assinatura. Principalmente no início, ela ganha protagonismo. Sempre que a gente puder dar protagonismo para a marca, dentro de uma narrativa, claro, que tem a ver com a comunicação que a gente está construindo, façam isso, porque é assim que a gente vai construir essa marca de um jeito forte. Ela não é burocrática. E depois de um tempo, sim, ela empresta os atributos dela para a linguagem como um todo. Né? Porque se a marca é colorida, depois eu justifico as cores que a linguagem tem, porque eu já mostrei que a marca traz as cores. Então, a marca é o carro abrir alas. É com ela que a gente vai começar a contar a história. E depois vem os outros elementos. E a gente tem assinaturas, né? Essa marca ela traz duas assinaturas, uma delas que é o próprio tagline, né? ECAD, para manter a música viva. A gente vai decupar os usos específicos dessa condição de marca no material final, mas aqui a marca está falando. Né? A gente vai escolher usar essa assinatura quando a gente quiser comunicar. Então, a marca ela não está se assinando, ela está já dizendo alguma coisa. Então, e, claro, eu acho que tem muito a ver com materiais que, de alguma maneira, ou oportunidade de comunicação que a gente está construindo conceito. Né? Isso provavelmente vai ser para um material de primeiro contato, material externo, material onde a gente vai explicar qual é o novo posicionamento do ECAD, vai começar a abrir um diálogo sobre a marca. Materiais mais usuais, mais cotidianos, talvez a gente não precise, principalmente no segundo momento, usar o tagline, usar a assinatura. Tá? Mas também convido, e é um desafio para a gente, nesse momento, explicar o que é esse novo ECAD. Então, esse tipo de assinatura também é muito importante nessa largada da marca. E a gente também tem uma assinatura que fala do ECAD com as associações. Né? No final das contas, o ECAD ele representa essas associações. Eu imagino que esse tipo de assinatura vai ser muito mais para o momento que essa posição do ECAD precisa ser reforçada. Né? Vocês, ao longo da comunicação, vão ter esse senso crítico. É preciso, é importante, faz sentido dentro dessa narrativa que eu estou contando? A gente vai, no material final, dar algumas sugestões, mas a gente provavelmente não vai cobrir todas as possibilidades. Então, a gente vai dar diretrizes um pouco mais conceituais também. É para estabelecer um novo posicionamento. Esse material está me ajudando a construir um discurso com o meu público, que eu mudei, que a marca ECAD agora fala de manter a música viva, e o propósito dela é esse. Ou não, material mais funcional, onde eu simplesmente assino, ou eu mostro
que a minha posição é de representação das associações. Então, entendam por que vocês estão usando as marcas, para saber se ela está grande, sem assinatura, se ela está comunicando alguma coisa no fechamento de um vídeo, por exemplo, faz muito sentido, ela está assinando, está dizendo o que ela pensa, o que ela acredita que é o posicionamento. Materiais internos, talvez, que principalmente estabeleçam um vínculo entre a ECAD e as associações, essa é a assinatura que a gente recomenda. Então, a gente vai ter um pool aí de possibilidades. E aqui é um quadro mesmo para a gente mostrar que vão ter versões, né? A gente vai ter que cuidar dessa marca como se cuida de um diamante, de uma joia. A gente tem que ter o cuidado de trabalhar nos fundos de cor adequados, respeitando as reduções que a gente vai apresentar no material final para vocês, espaços de convivência. O ECAD vai estar acompanhado de outras marcas muitas vezes, então a gente vai criar relações de uso da marca. O capítulo marca dentro de um book é um capítulo importantíssimo. Então, e todo cuidado com a marca é pouco. A gente, no próprio evento da música, um dos parceiros, ele distorceu a marca. Na hora de reproduzir, a letra distorcida. Essa fonte que nós escolhemos é uma fonte condensada, é uma fonte mais longilínea. Mas não sei o que o fornecedor fez, não sei se ele trocou a tipografia, ou simplesmente o arquivo dele não... trocou, ele não percebeu. Então, é muito comum, não, isso vai ser comum no início, principalmente, que a gente não está tão familiarizado com isso. Eu lembro que nesse trabalho que a gente faz com Coca-Cola ao longo do tempo, uma das coisas que eles fizeram é muito engraçado, não sei se vocês já viram, tem uma linha do tempo que mostra a evolução do logo Coca-Cola ao longo dos anos e o da Pepsi. O da Pepsi mudou milhões de vezes, o da Coca praticamente não mudou. É uma marca que vai sendo ajustada, refinada a cada ano. É sobre evolução, não revolução. E muitas vezes a gente mesmo, quando começou a trabalhar com Coca, a gente não percebia a diferença de um logo antigo de um logo novo, porque os ajustes eram milimétricos, eram ajustes finos. E aí eles, como ferramenta de gestão, mandavam pílulas para os parceiros. Olha, percebam que a junção do C com O aqui mudou, a gente afinou um pouquinho, percebam que... Então, a gente vai ter que olhar para essa marca na lupa. Até a gente se acostumar, treinar o olho para ver se a fonte trocou ou não trocou, a gente tem que tomar cuidado. E a gente pode construir ao longo do tempo também algumas ferramentas, como essas da Coca-Cola, que lembram a gente de algumas coisas importantes. Então, é importante a gente introjetar essa marca para que não aconteça do fornecedor simplesmente não percebeu que uma fonte inteira trocou. Então, a gente, no hábito, na prática, a gente fez um exercício há poucos dias na Tato de colar na parede lá praticamente tudo que foi feito recentemente, inclusive coisas que a gente produziu, para fazer uma reflexão. Então, a gente pode até depois dividir esse material, que a gente percebeu isso. Pô, peraí, a marca expressiva é a marca colorida. Por que a gente não usa ela mais? Por que a gente usou a imagem aqui e não a marca? Então, a gente fez uma reflexão. Conceitualmente, eu acho que a marca preferencial é a marca colorida, mas quando ela é hero, quando ela é o elemento principal. A gente não vai usar a marca colorida pequenininha num canto de uma peça. Quando ela... Não. Ela é a marca como um key visual, como uma imagem-chave. Ela pode ser a capa de um relatório, ela pode ser a página de abertura, ela tem um protagonismo. A gente usa ela colorida quando ela é um elemento principal. Pode estar relacionado com uma imagem, como tem aquele músico tocando ali em torno da marca, dentro da marca. Isso é a característica principal dela. Ela fecha um vídeo institucional. E eu acho que no início, principalmente, do movimento de relançamento da marca, o fato dela ser colorida e trabalhar a marca grande é importante, porque você começa contando a história a partir do elemento principal. Depois, eu acho que vai caber assim, diminuir um pouco a temperatura da marca e deixar a marca branca chegar um pouco mais, mesmo que ela é grande. A gente acha bacana aquela aplicação da marca no meio de uma foto. Né? Mas aí eu estou elegendo a foto como hero, ou pelo menos equilibrando o protagonismo. Quando eu coloco a marca branca junto com uma foto, é quase 50-50, né, de peso. Quando eu pego uma página toda em preto e coloco a marca colorida, ela está dando conta de comunicar e emocionar ao mesmo tempo. Então, tem uma questão de equalização. Eu acho que no início é a colorida, desde que ela seja grande, com protagonismo. O momento de assinatura, quando a gente assina, quando a marca está ali endossando, é uma versão em uma cor, é uma versão menor, é a simplicidade. Né? É a simplicidade.
Quando a gente quer emocionar, quando a gente quer material de comunicação que gere empatia, é a marca colorida, é a marca grande, é a marca junto com uma imagem. Então, tem duas condições, assim, se tiver que simplificar muito a história, a condição dela ser um elemento expressivo, que pode ser ela colorida sozinha, ela grande, sangrando até a peça, eventualmente. E para situações específicas, como aquela que eu mostrei da marca que extrapola, a gente vai conversar internamente. Então, o time, e a gente vai ajudar na avaliação de se isso faz sentido ou não. E quando ela for uma assinatura, quando ela for menor, ela não for protagonista, ela em uma cor pequena, no cantinho dela, que a gente também vai dizer quais são os lugares. Tá? Nesse framework, nesse slide, a gente vai colocar as versões da marca e vai dizer para que elas servem. Aqui é a marca expressiva, aqui é a marca Hero. Aí a gente vai sugerir, porque a gente, né, não consegue prever todas as situações. Conceitualmente, ela vai ser usada como elemento-chave, que chama atenção, que abre uma discussão. Por exemplo, uma peça de comunicação, a capa de um material, né, de comunicação interna ou externa, a gente vai dar alguns exemplos, mas são exemplos. E provavelmente, certamente, né, não provavelmente, a gente não vai cobrir todas as situações. Então, isso é uma coisa que a gente vai fazer para todas as versões de marca, dar uma direção para como usá-la, para onde usá-la, e tem um momento que a gente vai dizer onde colocar. Prefira assinar a marca nos cantos superior, direito, esquerdo, inferior. A gente vai dar essa posição, uma coisa mais técnica, para vocês poderem fazer um material mais gráfico, mais simples. A gente, para essa marca grande, a gente vai dar limites de corte, né, aquele exemplo que eu mostrei da marca extrapolando o layout. Aquilo é feito dentro de um grid, dentro de uma lógica, para a gente não perder a leitura do ECAD. Então, a gente vai deixar isso tudo muito claro. Vai ser um capítulo bem robusto aqui do book. Sim, da paleta de cor. Sim. Então, a cor relacionada à marca, a gente tem essas situações. A marca ela tem que funcionar sobre as cores da linguagem, que são essas 5 cores, preto, branco, azul, o ocre e o vermelho. Mas a gente vai falar sobre a definição de cores, né? O RGBs, Pantones, é o próximo capítulo aqui. Podemos seguir aqui com um pouquinho? Vamos lá. Então, cor foi outro capítulo importante nessa história do ECAD. A marca atual, né, a marca anterior, não atual, tinha um azul como cor, né, uma cor principal. A gente percebeu que para criar essa história da empatia que inspira, para falar de uma marca mais articulada, a gente precisava ser colorido, a gente precisava ser mais lúdico. Então, a gente ampliou a paleta de cor da marca para além do azul. Então, a gente traz o azul, que é uma cor fria, mas a gente trouxe um tom de azul que é mais vibrante, que tem uma presença, não é um azul bebê, não é um azul comum, ele vai ter uma atitude, tem uma saturação grande. E, junto com o azul, a gente trouxe o ocre e o vermelho, que são duas cores quentes. O ocre ele é cor, né? Ele vai funcionar como um Pantone, a gente vai dizer qual é essa definição de cor, mas também funciona como material. A gente já produziu coisas com papel craft, por exemplo, que é um jeito de trazer uma coisa mais nobre, não nobre, mas mais sensorial, mais empática. Como também a gente já reproduziu esse ocre como dourado. Um dourado no material offset, onde o dourado não fica tão vibrante, ele fica no ponto. Então, tem uma cor aqui que é uma cor coringa. Esse ocre ele é bem coringa. Ele é quente, mas ele se transforma em material também. E o vermelho, que é um oposto do azul para criar esse contraste. Se a gente está falando de emoção e razão, tem uma cor fria e tem uma cor essencialmente quente, que é o azul com vermelho. E, além disso, a gente tem o preto e o branco, né? E esse branco, algumas vezes, vai ser um tomzinho muito clarinho, né? Vai ser um off-white, né? Um tomzinho que é muito sutil, que traz um acabamento. E eu acho que um ponto importante da linguagem, isso foi uma reflexão que a gente fez quando fizemos a análise de colocar tudo na parede, foi ECAD não é preto e branco. Porque é muito fácil, e foi fácil para a gente também cair na casca de banana, de usar muito preto e a marca colorida. Isso é forte, isso é bonito, isso é classudo, isso agrega valor. O preto, com essa marca colorida, é muito feliz. Mas se a gente replica isso o tempo todo, a marca fica pesada. A gente não pode correr o risco de virar caixa preta. O ECAD não é preto, ele não é soturno, ele não é pesado. Então, o excesso do preto, mesmo com a marca colorida, é demais. Não é isso que a gente quer. A gente quer, na linguagem, dosar as cores. Se eu uso uma peça em preto, ou pelo menos a capa em preto, que o interior seja colorido. Ou se o exterior é colorido, que o interior seja preto. Ou se eu estou trabalhando 3 peças que coexistem,
que elas sejam coloridas, que elas se complementem. A gente quer reproduzir nas cores e nas peças a mesma relação que a marca tem. O E, o C, o A e o D, cada um tem uma cor. Juntas, elas estão em harmonia. Então, a linguagem do ECAD é colorida. Ela não é preta, essencialmente, não é branca e não é uma cor só. Então, por isso que essa página, elas estão relativamente equilibradas. E vocês vão ver nos exemplos depois como é que isso acontece, tá? E aqui a definição das cores. Então, a gente definiu uma paleta RGB, CMYK, Pantone, que são as principais, né? E tem uma para web ali também. A gente já está testando essas cores, né? Algumas peças, a gente já fez várias peças, já produziu bastante coisa, tem funcionado, mas a gente vai descobrir coisa ao longo do tempo. Em princípio, as cores funcionam umas sobre as outras. Ao longo também do guide, a gente vai dar alguns exemplos de leitura. Se você coloca um azul, a gente descobriu isso na prática, um texto azul pequeno sobre o preto, o azul não tem a melhor leitura, então vai ter que ter uma certa relação de escala. Mas, em princípio, todas as cores se relacionam entre si. Eu tenho uma informação numa cor que cai sobre a outra, né, e elas se relacionam. E as cores são essas. A gente, principalmente no início, a gente precisa construir uma paleta de cor do ECAD. A gente, exemplo de algumas marcas, do Itaú, ele se apropriou do pôr do sol laranja do Itaú porque ela usou massivamente. Óbvio que existe sempre uma tentação, e muito para a gente que trabalha a marca, caramba, isso está monótono, isso está monocromático, isso está chato, porque a gente se cansa muitas vezes de ver a linguagem. Mas o público externo, ele está no mundo da infobesidade, né? Ele tem informação para caramba. Se a gente começa a se diluir, a gente não constrói a nossa cor. Eu acho que no primeiro momento, principalmente, a gente tem que ser muito consistente, muito quase xiita em relação ao uso das cores. Com o tempo, aí a gente vai definir que período é isso, a gente pode reavaliar a nossa linguagem. Pô, cabe aqui um colorido, cabe aqui alguma coisa adicional, mas, em princípio, eu acho que a gente tem que ser muito fiel para construir isso na cabeça do nosso público, que a nossa identidade é com essas cores, desse jeito, e depois a gente avalia juntos, né? Pode ser uma etapa da evolução do processo, como a gente articula um pouco mais. Tá? Quando ela entrou, ela foi fazer o festival lá de Parintins, como é que a Coca-Cola é azul? Ela não pode usar azul, mas se ela não... Coca-Cola no Grêmio, ela teve que abrir mão do vermelho, entrou neutra em preto. As embalagens de Coca-Cola são uma grande mídia, né? Eles usam o próprio produto para trazer conteúdos novos relacionados aos temas que eles patrocinam, que eles comunicam. Chega alguma hora que você tem um desafio desse. Pô, tem um azul e um vermelho, como é que eu entro no azul? E aí existe um processo, e eu acho que a gente vai estabelecer isso também com o time do ECAD, de pedido de exceção. Olha só, tem um desafio aqui de negócio, tem um desafio de comunicação. Qual é o endereçamento disso? Então, é o time da marca que, eventualmente, com a gente, juntos nessa parceria ainda, vamos discutir. Eu acho que a solução é por aqui, talvez aqui caiba assim, uma flexibilização, porque é muito pontual, é muito estratégico. Então, inclusive, nesse material da Coca-Cola, é um protocolozinho. Você preenche um documento, você explica o porquê, quais os desafios, qual é a abordagem para o time avaliar se cabe uma exceção ou não. Então, se tudo é discutível. Existe um guide que ele não são os 10 mandamentos, não é uma coisa mandatória, é uma sugestão, material de inspiração, com algumas diretrizes sim, mas a marca vive num mundo que muda o tempo todo, vai ter desafios que a gente com certeza não vai prever, e aí cabe discussão, a gente pode desenhar um processo específico para que isso aconteça. No caso de Coca-Cola especificamente, e falando de Brasil, só tinha exceção. Toda embalagem era um pedido de exceção, era uma loucura. Então, porque não existia mais o tempo da embalagem mainline, que eles chamam no ponto de venda. Porque toda hora que eu estava dizendo alguma coisa, estava pedindo exceção. Então, também tem o excesso, né? Então, a gente vai ter que estabelecer, todos acordados aqui, que isso é o nosso farol. Opa, peraí, está faltando resposta para isso aqui, aí sim a gente corre atrás. Tá? Vamos nessa? Então, as cores são essas. Outro elemento fundamental aqui que vai desafiar a gente a pensar diferente é a tipografia. Muitas vezes a gente usa a fonte, usa o texto meramente para informar, né? Você pega lá o que você tem que dizer, escreve e está dado. A gente está aqui em ECAD propondo que a tipografia seja expressiva também. A tipografia é um elemento gráfico, ela é um elemento de ilustração, ela não é um mero texto. Então, a gente trouxe para essa história
um desafio de composição que vai fazer com que a gente olhe para a tipografia de um jeito mais inspirado, né? Vamos articular a tipografia, o conteúdo que a gente está comunicando de um jeito mais inspirador. Então, a gente vai ter, por exemplo, logo de cara, duas tipografias, né? A gente tem uma tipografia que é bastão, que é essa de cima, que ela é mais rígida, mas também contemporânea, ela tem melhor leitura, ela tem mais corpo, e tem que é a Weisheimer Bold, nesse caso, e tem a Copérnicos embaixo, que é uma tipografia serifada. O que a gente quer fazer com isso aqui é exatamente traduzir aquela história da emoção e da razão. Então, vai ter uma tipografia que é mais racional, que é mais geométrica, que traz essa dimensão, e a outra que é mais cursiva, que é mais serifada. Então, é o segundo ponto. E a gente vai usar as duas, tá? Então, tem aqui as duas tipografias, as duas famílias. Teoricamente, com elas, a gente vai dar conta de tudo. Pode ser que no guide também a gente vá acrescentando uma página da fonte de sistema. Tem momentos que não dá para você usar uma fonte que não seja uma fonte padrão. A gente vai estabelecer qual é a fonte de sistema da marca, mas, em princípio, são essas duas fontes que a gente vai usar. Essa parte aqui, especificamente tipografia, a gente tem páginas e páginas que a gente já evoluiu bastante no guide, né? Estão praticamente prontos e vai ter muito conteúdo. A gente tem questões de entrelinha, entreletra, de proporção entre fontes. Então, a gente vai ter tem um cuidado, olhem para o texto de um jeito especial, porque a gente não só está escrevendo uma informação, a gente está expressando uma ideia, expressando um conceito. Sim, a gente vai ter uma direção, alguns comportamentos de tipografia. Assim, todos os elementos da linguagem, nesse primeiro momento, principalmente, vão ter que ser usados com bastante consistência. A ideia do guide também, a gente tem algumas execuções no final, é inspirar, né? O exemplo ajuda bastante. Quando você vê o material, entendi a diferença disso para isso, entendi como isso traduz a tal da tipografia expressiva que ele falou, mas a gente vai trazer algumas situações. Quando a gente traz duas fontes, por exemplo, uma tem mais prioridade sobre a outra. A fonte bastão, voltando aqui para um pouquinho, isso vai estar no guide, tá? A gente, como eu falei lá no início, a gente não trouxe todo o conteúdo funcional do guide, porque a gente ia ficar o dia inteiro aqui falando sobre detalhes que são importantes, mas não cabia para a gente dar o overview. A gente vai ter, assim, né, no guide a direção das fontes principais, que são essas, em que momentos que elas são usadas, quando você tiver controle, para você poder usá-las. No dia a dia, vai ter as fontes de sistema, equivalentes às duas. A gente vai dar algumas direções de como usar a tipografia, usa uma grande, bold, a outra menor, criar contraste, usa ela sobre fundos de cor. A gente vai trazer direção para tudo isso, tá? Vai estar tudo explicadinho depois no guide. Tem um trabalho que a gente está fazendo, estamos concluindo essa fase, consolidando isso num guide. Ao mesmo tempo, estamos trabalhando algumas peças nessa extensão da nossa parceria com o ECAD, descendo isso, e nesse momento a gente também se coloca como agência que está desenvolvendo uma marca, e a gente tem dúvidas, a gente recorre para o nossas próprias diretrizes, mas tem um trabalho de estratégia de descida da linguagem como estratégia de comunicação, que é o que a Mônica está falando, que o time ECAD que vai definir, né? Quais são os materiais prioritários, qual o maior esforço, em que momento, que tem a ver com logística, muitas vezes tem a ver com investimento, com um esforço financeiro, e essa estratégia o time vai poder responder melhor, e a gente vai estar junto, tomando as decisões de linguagem, ajudando a definir caminhos, né? Aí, chegando em fotografia. Fotografia, eu acho que é um ponto também muito importante, isso em qualquer marca, porque a gente precisa, é um artifício, um atalho para a gente criar conexão. Quando você vê uma situação, isso antropologicamente a gente se conecta, a gente se projeta. Então, tipo, a fotografia é muito útil para a gente criar aquela empatia que inspira, que a gente falou lá atrás. E no mundo de hoje também, de comunicação, tem muita possibilidade de foto, você pode produzir diferentes recursos, todo mundo hoje com o celular na mão, um fotógrafo, o Instagram dá filtro para tudo. Então, achar uma linguagem proprietária de fotografia hoje é difícil. Então, a gente fez um caminho, num primeiro momento, radical aqui de ECAD, que é assumir uma foto monocromática. Quando ela perguntou sobre o colorido da bandeira do Copa do Mundo, eu acho que lá na frente a gente pode até ver a policromia, ver a foto colorida como um recurso, mas nesse momento a gente foi mais direto ao ponto. Então vamos assumir que é uma linguagem mais mono, foto preta e branca, sim, mais emocional, porque as fotos falam de situações que são envolventes, como um cara trabalhando, tocando música, uma pessoa que tem uma atitude legal, que está numa situação legal.
Então, o preto e branco é a síntese da situação. Ele, de alguma maneira, ele tira a dispersão, ele foca no que está acontecendo. E como essa linguagem também, vocês vão perceber ao longo do material, das coisas que a gente está produzindo, tem uma coisa, um clássico aí, né? A gente quer deixar o que é fundamental. Ela é muito inspirada no universo mais clássico, no universo da música, mas trazendo para o nosso contexto, para o Brasil. Então, as fotos que a gente vai propor são fotos, sim, essencialmente em monotom, seja preto e branco ou tonalizado, que vocês vão ver mais ali na frente. Para isso, a luz é fundamental. As fotos que a gente vai usar tem que ter uma luz muito bacana para trabalhar esse contraste. Uma foto preta e branca sem uma direção de luz boa, ela é cinza, né? Então, e foto é luz, então o preto e branco pede um controle de luz muito, muito legal. Até antes de entrar um pouco mais na parte técnica, a gente vem usando fotos disponíveis em banco, a gente comprou alguma coisa, articulou algumas fotos dentro de um repertório que estava disponível para a gente. Mas eu acho que um dos desafios do projeto é a gente produzir as nossas fotos, né? Ao longo de desafios específicos, talvez vocês produzam, né? As agências, os parceiros que vão trabalhar com a marca têm necessidades específicas, vão produzir coisas. Um outro caminho que eu acho importante também é a gente criar um banco de imagens do ECAD. Pode ser um mix de fotos produzidas, até compradas também, disponíveis em banco, mas a gente conseguir expressar nossa personalidade faz muita diferença, né? Então, pensar num casting, pensar num storytelling fotográfico, para a gente poder dar conta de falar com todo mundo, né? É muito importante. Isso, como gestão, é muito mais fácil. Você ter um banco, você articulando as fotos, do que, putz, eu preciso fazer uma coisa agora, eu tenho que comprar a foto, mas não acho. Essa aqui é mais ou menos, a pessoa é legal, mas a situação não é tão legal, o piano é velho. É difícil a beça. Então, eu acho que a gente tem que depois conversar também, ver como a gente consegue ter o nosso banco, né? Porque se a gente for assertivo, faz muita diferença.